E se o verdadeiro sucesso não for chegar onde sonhamos, mas cumprir aquilo que só nós podemos fazer? Essa pergunta pode mudar a maneira como a gente enxerga a própria vida. Muitas vezes nós pensamos que ter sucesso é conquistar tudo, alcançar todas as metas, realizar todos os sonhos e terminar todos os projetos. Mas Deuteronômio 34 nos mostra algo mais profundo. Moisés chegou ao fim da sua caminhada sem entrar na terra prometida. Ele viu a terra, contemplou a promessa, mas não atravessou para vivê-la de forma que talvez tivesse imaginado. E mesmo assim sua vida não foi um fracasso. Moisés cumpriu uma missão extraordinária. Ele libertou um povo, enfrentou o deserto, enfrentou reis, ensinou princípios e preparou uma nova geração. Sua história nos ensina que sucesso, legado e desapego caminham juntos. Hoje nós vamos entender como essa mensagem pode nos ajudar a viver com mais liberdade, com mais propósito, com mais paz e mais sabedoria. Se esse tipo de conteúdo faz sentido para a sua caminhada, já deixa seu like, inscreva-se no canal e acompanhe essa reflexão comigo. Vamos aprender algumas lições deixadas no último capítulo de Deuteronômio, no capítulo 34. E a primeira lição, muito importante, é que sucesso não é fazer tudo. Moisés foi chamado para uma missão específica. Ele deveria conduzir o povo para fora da escravidão e ensinar uma nova forma de viver e guiá-lo durante uma longa caminhada. Moisés fez isso. Ele enfrentou dificuldades, enfrentou críticas, rejeição, cansaço e muitos momentos de incerteza. Mesmo assim, ele continuou. Mas existe algo importante que nós precisamos entender. Moisés não foi chamado para fazer tudo sozinho. Ele não seria o único líder, ele não conduziria todas as etapas. Em determinado momento, sua parte chegaria ao fim e Josué continuaria a caminhada. Isso também acontece conosco. Às vezes a gente sofre porque acredita que precisa controlar tudo. Nós queremos iniciar, conduzir, acompanhar e terminar cada processo. Queremos garantir que tudo aconteça exatamente da nossa maneira. Mas essa necessidade de controle cria peso. A gente começa a acreditar que se não fizer tudo, não terá valor. Moisés nos ensina que o nosso valor não depende de controlar cada etapa. Sucesso é cumprir bem a parte que nos foi confiada. Existem sementes que nós plantamos e outras pessoas vão colher. Existem caminhos que nós abrimos e outros vão percorrer. Existem ideias que nós ensinamos e talvez só produzam frutos depois. Mas isso não diminui a nossa importância. Pelo contrário, mostra que a nossa vida pode continuar gerando resultados, mesmo que a gente já não esteja ou não está no centro da história.
Então essa é a primeira grande lição de Deuteronômio, capítulo 34. Sucesso não é fazer tudo, é fazer a nossa parte. E a segunda grande lição é que o legado é o que continua depois de nós. Quando Moisés encerrou sua jornada, Josué estava preparado para continuar. Isso revela uma das maiores marcas de uma vida bem vivida: deixar pessoas, deixar valores e caminhos preparados. Legado não é apenas dinheiro, não é somente patrimônio, fama ou reconhecimento. Legado é aquilo que fica dentro das pessoas por causa da nossa presença. Pode ser um conselho, pode ser uma atitude, um exemplo de coragem, uma maneira honesta de trabalhar, uma forma amorosa de tratar os outros, uma ideia que alguém ou uma ideia que ajudou alguém a acreditar novamente. Talvez a gente pense que precisa fazer algo gigantesco para deixar um legado, mas não é assim. Uma mãe deixa legado quando ensina os filhos a viver com responsabilidade. Um pai deixa legado quando mostra dignidade, respeito e coragem. Um professor deixa legado quando desperta a capacidade de um aluno. Um trabalhador deixa legado quando realiza sua função com excelência. Uma pessoa deixa legado quando escolhe não repetir dentro da família os mesmos padrões de medo, violência, culpa ou escassez. Cada vez que nós rompemos um ciclo negativo, começamos um novo legado. Cada vez que escolhemos agir com sabedoria, mesmo quando seria mais fácil desistir, nós construímos alguma coisa que pode permanecer. A pergunta não é o que estamos conquistando. A pergunta também deve ser o que estamos deixando dentro das pessoas. Legado é aquilo que nós deixamos e que continua depois de nós. E a terceira grande lição é sobre o desapego. Desapego não é perder. Moisés precisou aceitar que sua missão tinha um limite. Isso deve ter sido difícil para ele. Depois de tantos anos caminhando com o povo, ele não continuaria liderando a próxima etapa. Mas aceitar o fim de uma fase não apaga tudo que foi construído. Nós também passamos por ciclos. Um trabalho termina, um relacionamento muda, um projeto deixa de fazer sentido, os filhos crescem, uma função que ocupamos passa para outra pessoa, um sonho precisa ser ajustado. O problema é que muitas vezes a gente tenta segurar aquilo que a vida já está mostrando que terminou. E quanto mais seguramos, mais sofremos. Desapegar não significa desprezar o passado. Significa agradecer pelo que vivemos e permitir que a vida continue. Desapego não é abandonar responsabilidades, é reconhecer quando uma responsabilidade já foi cumprida. Também não é deixar de amar,
é amar sem tentar possuir, controlar ou impedir o crescimento do outro. Moisés não tentou competir com Josué. Ele não sabotou a nova liderança, ele não transformou a transição em uma disputa. Ele preparou o caminho. Essa é a grande prova de maturidade. Pessoas maduras não precisam permanecer em todos os lugares para provar que foram importantes. Elas sabem que sua contribuição teve valor. Então, desapegar não é perder. E a quarta lição é que nem todo limite é uma derrota. Nossa cultura costuma tratar limite como fraqueza. A gente escuta que deve ir além, que deve insistir mais, nunca parar e vencer qualquer barreira. Mas existem momentos em que reconhecer um limite é sabedoria. Moisés tinha limites. Nós também temos. Não conseguimos estar em todos os lugares. Não conseguimos agradar todo mundo. Não conseguimos resolver todos os problemas. Não conseguimos carregar todas as pessoas. E quando ignoramos nossos limites, podemos perder a paz, a saúde, a alegria e até a clareza sobre o nosso propósito. Aceitar limites não é viver pequeno. É usar nossa energia com consciência. A gente precisa aprender a perguntar: isso ainda faz parte da minha missão? Estou continuando por propósito ou por medo de parar? Estou carregando isso porque é minha responsabilidade ou porque tenho culpa? Estou tentando ajudar ou estou tentando controlar? Essas perguntas podem nos libertar de muitos pesos. Nem toda porta fechada significa derrota. Nem todo ciclo encerrado significa que nós falhamos. Às vezes o fim é apenas a confirmação que nossa parte foi concluída. Nem todo limite é uma derrota. Pode ser sabedoria, pode ser maturidade. Então, como nos encontrar nessa caminhada chamada vida? Muitas pessoas vivem perdidas porque estão tentando cumprir a missão de outras pessoas. Comparam sua história, seu ritmo, seus talentos e seus resultados com a dos outros. Moisés teve uma missão. Josué teve outra missão. Cada um cumpriu uma parte diferente do mesmo caminho. Nós também precisamos descobrir nossa parte. E para isso existem algumas atitudes simples que podem nos ajudar. A primeira é observar os nossos talentos naturais. O que fazemos com facilidade? O que as pessoas costumam pedir ajuda ou a nossa ajuda para resolver? Que atividade nos faz sentir vivos, úteis e presentes? A segunda atitude é observar aquilo que nos incomoda profundamente. Muitas vezes nossa missão está ligada
a um problema que não conseguimos ignorar. Talvez a gente se incomode com a injustiça, com o abandono, com a falta de conhecimento, com a pobreza, com a violência ou a falta de oportunidades. Esse incômodo pode revelar uma direção. E a terceira atitude é perceber quais experiências nos transformaram. Aquilo que um dia nos feriu pode se tornar uma fonte de compreensão para ajudar outras pessoas. Não significa viver preso à dor. Significa transformar a dor em consciência, em serviço e sabedoria. E a quarta atitude é começar com o que já temos. Não precisamos esperar o momento perfeito. Podemos usar nosso conhecimento atual, nosso tempo disponível, nossas experiências e nossos recursos que temos hoje. Moisés não começou sua missão com todas as respostas. Ele começou atendendo a um chamado e dando o próximo passo. Nós também encontramos o nosso caminho quando ou enquanto caminhamos. Um exemplo simples. Imagine uma pessoa que trabalhou muitos anos em uma empresa. Ela ajudou a construir processos, formou pessoas e trouxe bons resultados. Um dia chega o momento de sair. Se ela acreditar que seu valor depende daquele cargo, vai sentir que perdeu sua identidade. Mas se ela entender seu legado, perceberá que sua contribuição continua nas pessoas que ela ensinou e nos caminhos que ajudou a criar. Ela pode fechar aquela porta com gratidão e começar uma nova fase. Talvez venha um novo trabalho, talvez um negócio próprio, talvez mais tempo para a família, talvez um projeto que sempre foi adiado. O encerramento não precisa ser visto como o fim da vida, pode ser o início de uma forma mais livre e mais consciente de viver. Como podemos aplicar isso hoje na nossa vida prática? Podemos fazer um exercício simples esta semana. Vamos pegar uma folha e dividir em 3 partes. Na primeira parte, vamos escrever o que eu já cumpri. Vamos reconhecer projetos, responsabilidades, aprendizados e fases que já foram concluídas. Na segunda parte, vamos escrever o que preciso soltar. Pode ser uma culpa, uma cobrança, um relacionamento encerrado, uma necessidade de aprovação ou uma função que já não faz mais sentido. E na terceira parte, escrever o que preciso preparar. Talvez seja uma nova habilidade, uma mudança financeira, um projeto, uma conversa, um cuidado com a saúde, uma transição profissional. Esse exercício ajuda a gente a olhar para o passado com gratidão, para o presente com clareza e para o futuro com responsabilidade. Qual é a grande mensagem desse capítulo 34 de Deuteronômio para a gente despertar? A história de Moisés nos lembra que uma vida de sucesso não é uma vida sem limites.
é uma vida com propósito. Não é uma vida que controlamos tudo, é uma vida em que fazemos nossa parte com coragem. Não é uma vida em que permanecemos para sempre nos mesmos lugares. É uma vida em que sabemos chegar, contribuir, ensinar e também partir. Talvez hoje nós estejamos diante do fim de um ciclo. Talvez exista medo, culpa ou sensação de perda, mas precisamos lembrar: o que terminou não apaga o que foi vivido. O que não conseguimos concluir não destrói tudo o que nós construímos. Nossa história não é medida apenas pela última conquista. Ela também é medida pelas vidas que tocamos, pelas sementes que plantamos e pela coragem que tivemos para continuar. O verdadeiro sucesso não é possuir tudo. É cumprir nossa missão sem perder nossa essência. É prosperar sem abandonar nossos valores. É crescer sem carregar pesos desnecessários. É construir riqueza com sabedoria. É viver de forma que nossa presença deixe paz, força, direção e esperança. Moisés nos ensina que sucesso é cumprir a própria missão. Legado é deixar algo bom que continue. E desapego é ter coragem para liberar aquilo que já terminou. Então, que nós possamos viver sem medo de encerrar ciclos. Que possamos reconhecer nosso valor sem depender de cargos, de lugares ou aprovação. E que ao final de cada fase tenhamos paz para dizer: eu fiz minha parte, eu deixei minha contribuição, agora a vida pode continuar. Se essa mensagem falou com você, deixe o like, inscreva no canal e ative o sininho. E compartilhe esse vídeo com alguém que está passando pelo fim de uma fase e precisa entender que terminar um ciclo não significa fracassar. A nossa caminhada continua e cada novo passo pode ser mais leve, mais consciente e mais verdadeiro. Até o próximo vídeo.